Salve, salve, meus queridos, minhas queridas. Estamos de volta e agora sim, olha aí, vamos falar do conhecimento científico, que para nós aqui é o que importa, não é isso? Neste momento, claro. Por quê? Porque vocês, nessa disciplina, o foco é vocês aprenderem a estruturar, não é? Um, uma um projeto de pesquisa, tá? Esse é o nosso, inclusive, é a nossa atividade aí final, ou seja, todas as etapas na realidade da atividade, como está explicadinho aí para vocês, né, na nossa sala de aula, todas as nossas etapas das atividades elas vão desaguar num anteprojeto, né, num projeto de pesquisa, que é o projeto que, se tudo der certo, vocês encamparão lá na frente quando vocês forem fazer o TCC de vocês, tá? Então, vai ser muito interessante para que vocês já, inclusive, aproveitem esse material. Depois vocês têm aula aí de TCC 1, 2, se eu não me engano. Então, vai dar para vocês aproveitar esse material, melhorá-lo, né? Porque aqui nós vamos dar o pontapé inicial, né, gente? Então, vai ficar um projeto de pesquisa que ele ainda vai estar aí carecendo de melhorias, de uma lapidação, não é? Mas vocês vão ver o quanto isso já vai ajudar vocês, tá? Então, vamos lá, vamos saber desvendar aí o que é o conhecimento científico. Veja só, eu coloquei aí no slide em construção, discutível e inacabado. Por que isso, né? Porque o conhecimento científico, ele não é algo dado e que a partir dali não pode mais ser discutido, questionado. Muito pelo contrário, o objetivo do conhecimento científico é justamente ele funcionar para melhorias dentro daquela área. Então, olha só, se eu tenho conhecimento científico a respeito, eu vou falar aí da minha área, da publicidade, né? Eu fiz a minha pesquisa de doutorado, por exemplo, ela é uma pesquisa científica, né? E a partir dessa pesquisa que eu fiz, não falei disso ainda, mas a minha pesquisa de doutorado é sobre publicidade e racismo. O que, que eu pesquisei? Tem de um tempo para cá muita gente falado da questão antirracista na publicidade. Então, eu questionei se a publicidade poderia ser antirracista ou não, né? E aí, investigando a história da atividade, como isso foi feito até hoje, eu cheguei à conclusão de que é uma atividade ainda muito racista, mas que ela poderia ser antirracista partindo do pressuposto, né, de que ela se modificasse em algumas das suas maneiras de ser feitas. E aí eu propus lá, a partir da investigação científica, da observação de vários métodos e escolhendo um método que eu adotei, um quadro para que a gente possa, por exemplo, nas universidades, nos cursos técnicos de publicidade, ensinar uma publicidade que se comprometa com a questão do antirracismo. Então, veja só, o que, que eu fiz? Eu peguei pesquisas em andamentos e eu discuti essas pesquisas, inclusive pesquisas que iam, né, no sentido parecido que a minha estava indo. Eu discuti essas pesquisas, eu problematizei essas pesquisas, eu apliquei o método, né, escolhido nessas pesquisas, e assim eu ajudei conhecimento na minha área a continuar sendo construído, né? Provavelmente alguém vai pegar o meu trabalho daqui a algum tempo, tomara, né? E vai dizer, olha, Vitor descobriu isso, mas ele se esqueceu, por exemplo, de considerar tal coisa. Ou, só que atualmente as coisas caminharam de uma outra forma e aquilo que ele propôs lá atrás não serve totalmente. Eu apliquei o mesmo método dele e olha só, deu um resultado diferente, né? Isso pode acontecer. Não quer dizer, de modo algum, que eu estava errado, não quer dizer que uma pesquisa lá de trás ela esteja equivocada, muito pelo contrário. Por quê? Porque o conhecimento científico está em construção permanente, gente. Então não é questão de ser certo ou errado, é que a gente precisa ir testando isso ao longo dos tempos, tá? E aí, por isso que essa é a beleza do conhecimento científico, é por isso que eu gosto tanto desse trem. E aí, olha só,
que a gente começou a ver isso? Muita gente considera que o René Descartes é o pai da metodologia científica, porque a forma como ele, né, pensou lá atrás, o René Descartes é um filósofo e físico francês, é isso? Nascido lá na cidade que tem o mesmo nome do sobrenome dele, Descartes. E ele ele se diferenciou, né, lá há muito tempo atrás, quando ele começou a falar sobre a ciência, dos cientistas e pensadores que existiam até então, porque, né, essas pessoas apenas ficavam comprovando aquilo que todo mundo já sabia. E o Descartes, ele queria ou ele expôs um novo tipo de pensamento que a gente fosse superar essas lógicas medievais que até então imperavam na ciência. Então, a partir dele, a gente começou a ter uma outra visão, né? Ele chegou aí a uma forma de raciocínio que permitia que a gente descobrisse novos conhecimentos. Aqui eu faço um parênteses, né? É, porque a gente tem. Deixa eu só voltar aqui, a gente fazer um parênteses aqui, porque vocês sabem que a ciência, durante muito tempo, ela sequer era permitida fazer, né, experimentações, descobertas que não fossem no mesmo sentido do que se pensava na época. Por quê? Porque as pessoas tinham medo. Né? Você estava no mundo. Imagina só, quando, né, lá atrás, é, a gente discutia a questão, a gente não, porque a gente não estava lá, né? Mas se discutiu a questão da Terra ser redonda e tal, que muita gente não queria discutir isso. Por quê? Porque tinha medo do que as pessoas fariam a partir disso. Então, né, vocês lembram aí que Galileu Galilei, por exemplo, foi, né, é, perseguido, crucificado por ter justamente proposto uma teoria que era contra aquilo que se acreditava naquele momento. E hoje a ciência, a gente sabe que a ciência evoluiu muito e que é isso que constitui a atividade científica, inclusive, que é você questionar o que existe, não apenas. Agora aí fica a dica, hein, gente? Porque tem muita gente que acha que questionar tudo é ciência. Não, tá? Tem hora que você só está sendo chato mesmo, ok? Então, não tem isso, não tem questionar cientificamente, é você, inclusive, aplicar os métodos, a gente vai falar mais disso na frente. Olha só, a partir do pensamento do Descartes, a gente foi ver, né, a noção do que era a ciência se modificar até chegar na visão que nós temos de conhecimento científico mais parecida com o que se tem hoje, que é a partir do que nós chamamos de uma corrente, que chamamos, né, uma corrente que nós chamamos de Círculo de Viena. O que que era o Círculo de Viena? Viena é uma cidade que fica na Áustria, e aí era uma corrente de pensadores que estavam lá, né, naquele país, e aí, né, os principais são aí o Karl Popper e o Thomas Kuhn, são muito conhecidos, e e trouxeram propostas epistemológicas para a gente construir a ciência. O que que é epistemológico? Parece palavrão. Não estou xingando vocês, hein? Não estou xingando ninguém. Epistemologia é uma área do saber que tenta circunscrever, ou seja, colocar dentro do mesmo balaio aí tudo que a gente tem, né, a respeito de um determinado assunto, de uma área do saber, de uma ciência. São os conhecimentos que a gente diz que são a base daquela ciência. Então, quando eu falo assim, olha, a epistemologia da gestão pública, eu estou falando dos conhecimentos basilares, ou seja, aqueles fundadores, né, da ciência na administração pública. Então, nós estamos falando dos paradigmas, que a gente já vai ver aqui na frente, a gente está falando das leis, das regras, né? Daquilo que se sabe, daquilo que já foi comprovado ou que foi refutado. Então, epistemologia é essa ciência, né, da episteme, que é um conjunto de ferramentas para a gente poder analisar uma determinada área do saber ou, né, uma ciência, ok? Veja só.
que diziam lá esses caras? Eu coloquei até aqui uma fotinha do livro O Círculo de Viena, é uma recomendação complementar, se vocês tiverem interesse na temática, depois vale a pena ler, mas não é para a disciplina, tá, gente? Não precisa. No Círculo de Viena, eles acreditavam que as ciências humanas pudessem seguir as mesmas metodologias, ou seja, o mesmo padrão metodológico que as ciências naturais seguiam. Porque as ciências naturais, elas são muito pragmáticas, não é? O que é pragmática? Objetivo. Então, ciências naturais, ela vai lá e pega, falou, olha, tem aqui, né, o cobre. Eu quero saber se o cobre conduz energia elétrica, conduz energia. Eu vou fazer os testes lá e, pô, conduziu um tipo de energia? Maravilha, então o cobre conduz energia, está resolvido, comprovei fazendo isso, isso e isso. Beleza. As ciências humanas, as ciências sociais, como é o nosso caso aqui, né? Gestão pública está no campo das ciências sociais aplicadas. A gente não tinha isso. E aí, o Círculo de Viena propunha que a gente pudesse ter métodos mais objetivos para poder investigar questões sociológicas, antropológicas, né, de administração, de comunicação, enfim, de várias outras naturezas, tá bem? E aí, eles estavam preocupados aí em diferenciar esse conhecimento científico de outros tipos de conhecimento. Então, para falar, olha, o que a gente vai considerar como conhecimento científico? O que é importante para que algo seja científico? Como a gente distingue isso? Por quê? Porque hoje a gente sabe que tem muita gente que falseia dados aí, né? Para falar que é científico. A pessoa vai lá e fala assim: ó, eu analisei aqui um dado e fala que é ciência. Ciência não é você querer, né? É só você pegar um monte de dados lá, por exemplo, sei lá, eu pego os índices de criminalidade na cidade de Boa Vista, e aí eu digo para você, olha, baseado aqui nos índices de criminalidade da cidade de Boa Vista, eu entendi que tem, por exemplo, é, metade das pessoas presas são imigrantes venezuelanos. Aí eu vou lá e digo, então, baseado nisso aqui, eu vou dizer para você que os imigrantes venezuelanos, eles vêm para cá para cometer crimes. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque pode ser que esses dados, primeiro, pode ser que os dados que eu peguei não estejam completos, né? Pode ser que os dados que eu peguei sejam relativos a uma determinada área. Pode ser que os dados que eu peguei indiquem que, obviamente, tem um problema ali, mas que não é relativo a toda a comunidade venezuelana, obviamente, né? Aqui a gente, infelizmente, ainda tem muito preconceito com isso. Então, se eu faço isso, eu faço uma análise pura e simples, como já foi feito em outros lugares, por exemplo, recentemente, um autor nos Estados Unidos pegou lá os índices e viu que a maior parte da população carcerária era de negros, o que eles lá chamam de afrodescendentes. Aí falou: olha, então quer dizer que os negros são mais propensos a cometer crime? Claro que não. Né? Isso tem uma série de coisas que envolvem a construção social. Então, as pessoas foram escravizadas durante muito tempo, e aí lá nos Estados Unidos, por exemplo, a abolição da escravidão ela se deu gradativamente até o início dos anos 1900, ainda havia separação, né? Escola para branco, escola para negro. Então, tem uma série de coisas aí envolvidas que você precisa pesquisar para afirmar cientificamente isso. Não é só pegar o dado, né? Não é só eu olhar, tá, tem aqui uma maior população negra presa. Por quê? Né? O que leva essas pessoas a cometerem crimes? Por que essas pessoas estão num grupo, talvez lá, né, majoritário de cometimento de crime? Não é uma dedução lógica. Eu não posso simplesmente fazer isso. Eu já vou mostrar na próxima aula para vocês o que é indução e dedução. Mas só para a gente terminar essa parte, o que o Círculo de Viena propunha? Né? Eles propunham que essa separação ela haveria de ser feita a partir de que o conhecimento, a partir da noção de que o conhecimento científico ele tem que ser verificável, ou seja, eu tenho que ter mecanismos para testá-lo, né? Então, quando eu falo algo cientificamente, ou quando eu mostro algo cientificamente, eu tenho que explicar como eu cheguei a esses resultados. Isso é o quê?
o método, né? Que método eu apliquei para chegar a esses resultados e como eu extraí os dados que esse método me deu. Então, por exemplo, fiz entrevistas com um monte de gente, eu vou fazer uma pesquisa, né, para investigar a administração pública aqui, né, do nosso estado. Então, vou fazer entrevistas com gestores. Quantas entrevistas eu fiz, com quem eu fiz, como eu fiz, tudo isso está dentro do meu método. Por quê? Importante, né? Se pegar só pessoas, por exemplo, então se eu quero fazer uma entrevista com, se eu quero fazer uma pesquisa com os gestores públicos do estado de Roraima, e eu só entrevisto gente em Boa Vista, meu resultado, obviamente, vai ter diferença, né? Por quê? Porque eu estou enviesando isso. O estado tem mais um monte de cidades, não só Boa Vista. Eu não posso fazer isso. Então, quando eu mostro esse caminho, eu permito que outros pesquisadores, outros cientistas, né, outros pesquisadores da ciência, também possam questioná-lo, mas fala, opa, eu encontrei aqui um problema que talvez explique o resultado que você chegou. Você só entrevistou gestores em Boa Vista. Então, você não viu a realidade das outras cidades. Logo, você pode afirmar que nos outros lugares são assim. Aí, então, vou aplicar a mesma pesquisa que foi aplicada aqui em outros lugares, e aí eu vou falar, ó, o resultado que eu cheguei comprova o que você falou, ou não. Não comprova o que você falou, tá vendo? Se você tivesse feito a pesquisa em outras cidades, você não teria chegado a esse resultado. Então, você não pode afirmar que essa é a realidade da administração pública do Estado. Só pode afirmar que é a realidade da administração pública de Boa Vista, por exemplo, que foi onde você pesquisou. Então, mostrando os resultados é fundamental para outras pessoas poderem testar, né? E ver se a sua teoria, se os seus resultados de pesquisa são confiáveis e são, na prática, também é, corretos, né? Não foram maquiados, enviesados. Era muito comum. A ciência, gente, eu obviamente sou super a favor da ciência, mas a ciência, né, se ela não for assim aberta, se ela não for discutida, se ela não tiver essa premissa, ela pode servir a interesses muito particulares, né? Interesses privados, por exemplo. Então, eu posso, pedir para pessoas pesquisarem algo que eu quero encontrar um resultado que eu quero encontrar. Então, por exemplo, eu estou desmatando a minha a minha área de uma fazenda que eu tenho para produzir soja. E aí eu chamo pesquisadores lá, pô, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa aqui para mim, para mostrar que na minha, assim, porque essa área que eu desmatei não impactou no restante, né, da minha fazenda, que a qualidade do ar continua sendo boa, que a, varia, esqueci agora não, a diversidade da flora e da fauna continua sendo alta e tal. Aí o pesquisador vai lá e faz a pesquisa só num lugar onde, por exemplo, fica perto de um rio, perto de alguma coisa, e fala: olha, tem variedade aqui, a qualidade do ar é boa e tal. Só que ele às vezes não vai fazer essa medição em outros lugares. Então, se eu não dou esse caminho, porque quando eu falo qual foi o método que eu escolhi, o que, que eu pesquisei, eu estou me expondo, né? Se alguém mete o olho ali e já vê, opa, peraí, é uma fazenda de 100 hectares, você só pesquisou 2 hectares dessa fazenda, está aqui no seu método, então tem algum problema, né? Então, quando eu descrevo o método, quando eu detalho o método, eu estou justamente mostrando, olha, a minha intenção com aquela pesquisa, eu pesquisei tudo que tinha para pesquisar, ou não, eu só pesquisei um pedacinho, então alguma coisa está estranha aí, né? E aí outras pessoas vão, né, eh, identificar isso, ok? A gente vai falar na próxima aula dos métodos de indução, dedução, e aí a gente vai chegar, né, aos tipos de pesquisa. É jogo rápido, eu já volto.